Irmãos, nós vamos observar alguns aspectos que são necessários para que possamos de fato servir a Cristo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Amados, como servir a Deus? Como servir ao Senhor? Você já parou, já refletiu um pouco? Como é que nós podemos servir a Deus? Como é que você tem servido ao Senhor? Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos por mais um dia estarmos na tua presença. Que teu Espírito venha nos instruir, falar ao nosso coração, trazer a revelação da sua palavra para que sejamos, segundo o teu querer, pessoas abençoadas que amam a ti, Senhor. Consequentemente, ama te servir, fazer alguma coisa para ti. Abençoa-nos, Pai. Fala conosco. Este é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos observar alguns aspectos que são necessários para que possamos de fato servir a Cristo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E logo no início do nosso estudo nós vemos que servir a Deus é dedicar a sua vida a Ele, procurando agradá-lo em todas as situações, obedecendo os seus mandamentos. Quem ama a Deus serve. Todo crente, todo aquele que é do Senhor, este precisa servir ao Criador. Vemos ainda, irmãos, que servir a Deus significa se colocar debaixo da autoridade dEle, para fazer a sua vontade, obedecer a sua liderança. E ainda, quem serve a Deus aceita que Ele é Rei, sábio, bondoso, que tem o melhor para os seus. Aleluias. Quem ama a Deus serve. O amor gera a vontade de agradar a Deus. Servir é a melhor forma de expressar este amor por Deus. Olha só, queridos, quando de fato nós amamos o Criador, quando o amor para com Deus é latente, é vivo, é pulsante na nossa existência, o nosso prazer está em servi-lo, em adorá-lo, em andar com Ele. Essa é a verdade, amados, essa é a verdade. Mas se porventura isso não acontece conosco ou não acontece contigo, é necessário rever alguns conceitos. Ver onde está o erro, o defeito, e com certeza não está em Deus, mas em nós, que nascemos com defeito de fabricação, porque nascemos no pecado, e se nós não lutarmos contra ele, vamos morrer no pecado. O Senhor veio para que haja uma libertação, que haja uma purificação, que haja uma dedicação para que vivamos exclusivamente para a sua honra e para a sua glória. E precisamos correr na direção de como servir ao Senhor, de como honrá-lo, de como glorificá-lo, cada dia mais aprender do Mestre Jesus e viver a sua verdade. Amém? O nosso primeiro tópico, como servir a Deus. É preciso de um chamado especial? Muitas vezes, amados, as pessoas estão com uma ideia que para servir a Deus é necessário que haja um chamado. Não existe esse princípio. A Bíblia não mostra dessa forma. Servir a Deus é para todos aqueles que o amam. Independe do seu cargo eclesiástico, ou se tem ou não, mas se ama o Senhor, se é de Deus, este é o princípio. Romanos capítulo 12, versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Veja que o apóstolo Paulo ensina a igreja de Roma. Ele diz, quanto ao zelo, quanto ao carinho, o amor para com o Todo-Poderoso, não sejam preguiçosos. Não sejam preguiçosos, amados. Não sejam. Ou seja, queridos, a nossa dedicação ao Todo-Poderoso precisa ser total. E diz ainda, sejam fervorosos de espírito. O que é fervor, irmãos? É alguém quente. Alguém que tem prazer, que tem alegria, que tem satisfação, que é vivo. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Essa é a recomendação.
Amados, todo crente é chamado para servir ao Senhor. Você tem um chamado para servir ao Todo-Poderoso. Nós temos o chamado. Não é apenas para pastor, presbítero, diácono, bispo, apóstolo. Não, é para você. Servir ao Senhor é a tua missão sobre a face da terra. Isto faz parte da vida de todos aqueles que são salvos. De todos aqueles que são salvos. Segundo a palavra, segundo a Bíblia, existem várias coisas que você pode e deve fazer para servir ao Senhor. Citamos algumas. Orar. Quando você ora, você serve ao Senhor. Você se aproxima dEle. Você tem comunhão com Ele. Louvar. Nós temos que aprender a louvar o Senhor, irmãos. O que é louvar, na verdade? Louvar, queridos, é algo que deve sair do nosso coração. Não é apenas abrir a boca e repetir uma letra que é projetada na parede. Não, isso não é louvor, isso é cantar. Cantar, irmãos, não é louvar. Louvar é algo que sai do teu coração com prazer, com alegria, com reconhecimento de causa. Reconhecimento que Deus é Deus e Ele merece o melhor de cada um de nós. Ler a palavra. Nós temos que ler a palavra. Só conheceremos Deus de fato se nós lermos a palavra e nela meditarmos essa recomendação. Ainda, pregar o Evangelho. Temos que ter prazer em falar do Evangelho. Testemunhar de Cristo para a família. Para quem não tem cônjuge que ainda não serve ao Senhor, para o cônjuge. A esposa precisa ser um exemplo dentro da sua casa. O esposo precisa ser um exemplo para sua esposa, para seus filhos. E nós precisamos ser exemplos para a família, para nossos amigos e para todos aqueles que de uma forma ou outra têm acesso à nossa vida. Essa é uma das formas de servirmos ao Senhor. Não é um chamado, mas é uma obrigação de cada um de nós. Amém? Tópico 2. Para servir a Deus, você precisa conhecer a Deus. Nós só podemos fazer alguma coisa de forma bem feita quando nós conhecemos. Se você não conhece algo, como é que pode fazer? Eis o porquê que existem motoristas barbeiros. É porque não sabem dirigir direito. Se sabem dirigir, não são barbeiros. Enfim, esse exemplo se aplica em diversos aspectos da nossa vida. Com Deus é a mesma forma. Para que eu possa servir ao Criador, para que eu tenha uma vida de comunhão com Ele, útil, eu tenho que conhecê-lo. Em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, ouçamos a afirmação do apóstolo Paulo. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Entendemos o texto? Ouça. Para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando nós entendemos esse texto, irmãos, nós vamos sentir a necessidade de conhecer a Deus. A necessidade de saber quem é Deus, o que é que Ele requer da minha vida, o que é que Ele requer da tua vida, quais os propósitos do Mestre. E estas informações, elas estão na Bíblia. Estão na Bíblia. A Bíblia revela, irmãos, quem é Deus e como nós podemos servi-lo. A palavra de Deus não nos deixa dúvida quanto a isso. No entanto, nós temos uma certa dificuldade em aceitar a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós fomos criados para seu louvor, para glorificarmos o Criador, para vivermos exclusivamente para a sua honra e para a sua glória. É assim, queridos, que nós precisamos entender, somos servos do Senhor, e é necessário conhecer aquele que é o nosso Senhor. Somos propriedades de Cristo, precisamos conhecer aquele que é o nosso dono. E é importante entender, irmãos, que além da palavra, eu tenho que ler a palavra para saber quem é o Senhor, mas eu tenho que desenvolver comunhão com este Senhor. E esta comunhão, ela surge através da oração. Se nós não temos uma vida de oração, que comunhão posso ter? Se você não tem uma vida de oração, uma vida de fato de oração, como é que você poderá ter comunhão com o Criador? E vale ressaltar, irmãos, que eu não me refiro àquela oraçãozinha tipo assim, Senhor Deus, abençoe esse alimento, não para Jesus, amém. Não,
Não é isso. Ó Deus, me dá uma noite de banho, amém. Ó Deus, abençoe meu dia, amém. Não, Deus precisa pelo menos entender o que você está falando. Deus precisa pelo menos entender o que você está falando. E muitas vezes as orações, elas são tão rápidas, que nem Deus entende. É uma coisa incrível isso. Não é dessa forma. Isso requer tempo, requer agenda, requer dedicação, requer doação. Requer doação. A pastora Tenilza levanta às 2 horas da madrugada, estuda e depois tem seu momento de oração. Assim precisa ser cada um de nós. Nós temos que escolher tempo para Deus, dedicar tempo para Deus. Nós queremos que Deus age na vida da gente, mas nós não queremos agir em favor de Deus. Queremos que Deus haja, que Deus abençoe, que Deus faça. Eu não preciso fazer nada, porque é dever de Deus fazer as coisas. Este é o entendimento errôneo que nós muitas vezes temos do Senhor. No entanto, a palavra nos chama a atenção para uma vida de comunhão. Você quer servir a Deus? Tem que encontrar tempo para Deus. Na verdade, amados, é difícil aceitarmos, mas deveríamos viver primeiro para Deus, porque Ele mesmo diz, buscai o reino, todo mundo sabe o restante, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E depois que você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é que nós agimos? Nós vamos atrás das demais coisas. E se sobrar tempo, buscamos o reino dos céus. Eis o porquê que muitas vezes a nossa vida não flui. Não flui, gente. Não tem como. Eu tenho que entender que é Deus em primeiro lugar. Que eu tenho uma necessidade de Deus. Uma necessidade de Deus. Amém? Para servir a Deus é necessário conhecê-lo. E quando nós conhecemos ao Senhor, nós vamos viver segundo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Tópico 3. Para servir a Deus, você precisa obedecer aos mandamentos. Para servir a Deus, é necessário que haja obediência. Sem obediência, não há como sermos fiéis ao Criador. Quando eu falo de mandamentos, não estou referindo-me aos 10 mandamentos, ao decálogo, não. Estou falando dos mandamentos de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele quer para mim, aquilo que Ele quer para você. Nós precisamos estar dentro dessa visão, dentro dessa realidade do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Irmãos, existe um texto mais claro do que esse? Veja como é simples a palavra. O que é que o Senhor fala através de Tiago? Sejam praticantes da palavra. O que é a palavra, irmãos? Aqui está a palavra. Aqui está a palavra. Sejam praticantes da palavra. É por isso que eu tenho que ler a palavra, para conhecê-la e fazer que a vontade do Eterno se manifeste no meu dia a dia. E continua dizendo, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Veja como o texto é tão direto, ele diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aqueles que apenas são ouvintes da palavra, eles conhecem, mas não praticam, estão enganando a eles mesmos. Veja como é. E isso acontece muito dentro das nossas igrejas, amados. Muito dentro das nossas igrejas. Nós temos a tendência a nos acostumar com a palavra. Eis o grande problema. Nós sabemos que determinadas coisas, determinadas ações são pecados. É pecado, fere os princípios de Deus. Mas eu me acostumei com aquilo e acho que não tem nada a ver. Acho que não tem nada a ver e vou e faço. Ou seja, eu estou cometendo um engano. Porque não sou praticante da palavra. Eu tenho que
conhecer a palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Não basta ler a Bíblia para servir a Deus, mas você precisa praticar o que ela ensina. Servir a Deus, irmãos, é obedecer aos seus mandamentos, os seus ensinamentos, rejeitando o pecado, fazendo o bem, mudando os seus pensamentos, suas atitudes, suas ações, para ser tal qual Jesus. Nós temos que nos assemelhar a Cristo. Há um texto que diz que precisamos crescer até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo Jesus. Eu tenho que olhar para Cristo, tenho que me espelhar nele. Eu tenho que olhar para Jesus e colocar um foco na minha vida. Eu tenho que crescer até ser tal qual Jesus. Esta é a verdade. E se nós observarmos os mandamentos de Cristo e os praticarmos, o Senhor nos dará o crescimento. O Senhor é que nos dá o crescimento, porém eu tenho que fazer a minha parte. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão dentro da igreja há 5 anos, 10, 15, 20 anos, 30 anos, sempre sentado na mesma cadeira. E nunca fez nada para o Senhor, porque são apenas ouvintes da palavra. Aqueles que são apenas ouvintes da palavra, estão contentes com a sua situação. Eu sou membro da Igreja Missão Vivos, preciso fazer mais nada. Pois é. Será que esta é a verdade? Por ser membro da Igreja Missão Vivos, você tem a obrigação de fazer tudo, de correr cada dia mais para o Senhor. Não está feliz apenas pelo fato da membresia, de estar sentado numa cadeira, mas de servir ao Senhor, honrar ao Todo-Poderoso com todas as nossas forças. Queridos, nós não podemos nos deixar enganar, porque esse mundo ele tem trucado o nosso entendimento. Esse mundo tem trucado, tem levado um grande engano ao nosso coração. E nós, amados, achamos que da forma que eu estou muito bem. Não, você não pode olhar dessa forma. Você tem que perguntar a si mesmo, da forma que eu estou, tu estás feliz, Deus? Está de acordo com a tua vontade? Este é o princípio, é Deus em tudo, irmãos. É Deus em tudo, é Deus em primeiro lugar. E quando nós entendemos que nós não somos nossos, e isso nós temos que repetir o resto da vida, nós não somos nossos. Você foi comprado a preço de sangue. Jesus morreu numa cruz não porque era bonito morrer em cruz. Na verdade era feio pra caramba. Só os bandidos e os ruins morriam em cruz. Só aqueles que eram maus, aqueles que eram rejeitados, a escória da sociedade, os piores, só estes eram condenados à cruz. Só estes. E Jesus foi condenado à cruz. Só para você entender a intensidade do amor de Cristo para com a nossa vida. E eu não posso contentar-me com o pouco que Deus tem concedido. Eu tenho que buscar mais de Deus, mais do Senhor, porque Deus tem muito para dar àqueles que buscam. Dá em todos os aspectos. Nós muitas vezes temos o pé atrás com a prosperidade, não é verdade? Quando falamos em prosperidade, já ficamos um pouco um pé atrás. Será? Esse negócio de prosperidade, a Bíblia diz que serão prósperos aqueles que são fiéis. O Senhor, Ele dá prosperidade aos fiéis. Nós não podemos focar nossa vida na prosperidade, corrermos atrás dela e esquecermos do Senhor. Nós temos que focar nossa vida em Deus, corremos atrás dEle, porque as demais coisas Ele nos dará, Ele nos dará. E os textos bíblicos com relação à prosperidade que vem de Deus, são muitos. Como esse não é o nosso tema, não vamos entrar nele. Mas são muitos. Basta que tu sejas fiel ao Senhor, fiel ao Criador. E prepara-te para ver a glória do Senhor na tua vida, no meio da tua existência. Amém? Quarto tópico, como servir a Deus? Como servir a Deus? Para servir a Deus, você precisa conhecê-lo, obedecer os seus mandamentos e também seguir as suas orientações. Quarto tópico, para servir a Deus é preciso seguir sua orientação. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz:
As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Amém? Veja, amados, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Nós somos pessoas de planos, não é verdade? Você tem planos para logo após o culto. Tem planos para amanhã. Planos para o final de semana. Planos para a próxima semana. Para o final deste ano, quem sabe até para 2020, você já tem planos. Nós somos pessoas que planejam a nossa vida. Mas o interessante, queridos, que nem sempre procuramos conhecer o que é que Deus quer, para que o nosso projeto de vida seja segundo aquilo que Ele quer. E é isso que diz o texto: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Mas quem decide é Deus, o Senhor. Não basta você fazer planos, tu precisas conhecer a vontade do Senhor, conhecer aquilo que Deus quer. Por vezes, amados, Deus pode nos dar orientação para situações difíceis que nós enfrentamos. E como Ele pode nos abençoar? Nós corremos atrás dos homens, corremos atrás de orientações de pessoas, corremos atrás de uma série de situações. O doutor Google, o Google, aquele que responde todas as coisas, ele é consultado, mas esquecemos de consultar a Deus. Já notou isso? Você quer alguma coisa? Lembra da internet? Google. Ele tem a resposta para todas as coisas, por incrível que pareça. Tudo que você digita ele tem, mas não tem um ensinamento de como seguir a orientação de Deus. Nós precisamos entender que Deus é Ele que mostra o caminho, é Ele que dá a direção, é Ele que te orienta, é Ele que dirige a tua vida, é Ele que guia os teus passos, é Ele que te leva até o fim, para a honra e para a glória dEle próprio. Amados, antes de tomarmos as decisões na nossa vida, é outro aspecto difícil porque nós queremos independência. E vivemos numa sociedade que cada dia clama por independência. Independência do governo, independência financeira, independência da sociedade, independência disso, independência daquilo, enfim. As pessoas querem viver uma liberdade completa. E essa ideia de liberdade completa, ela faz-nos compreender que podemos tomar as decisões com relação à nossa própria vida. Mas não é assim, amados. O ensinamento que nós temos é que tudo quanto façamos, primeiro precisamos consultar o Senhor. Consultar Deus. Será que tu queres dessa forma, Senhor? Difícil isso, não é? Serei bem sincero para vocês, é muito difícil essa dependência. Nós vivemos dias de independência, de liberdade. É muito difícil você tomar decisões, mas segundo a direção de Deus. É muito difícil. No entanto, nós temos que voltar, irmãos. Voltar para esta realidade, porque é assim que Deus quer. É assim que o Senhor tem determinado para nós. Ele quer que sejamos dependentes dEle. Dependentes dEle. Eu tenho que consultar o Senhor em todas as minhas atitudes, nas minhas ações, tomadas de decisões. Em tudo quanto eu faço, eu tenho que conhecer primeiro a vontade de Deus. Vai comprar um carro? E aí, Deus, é a tua vontade? Que a tua propriedade compre um carro? Fazemos essa pergunta? Meio que raro. Vai comprar uma casa? Deus, a tua propriedade pode comprar uma casa? Vai comprar uma roupa? Isso ninguém faz. Vai comprar uma roupa? Deus, a tua propriedade pode comprar uma roupa? Eu não serei hipócrita, isso ninguém faz. Muito difícil. Nós geralmente até consultamos Deus nas grandes decisões da nossa vida, mas nas coisas do dia a dia passa aqui meio que desapercebido. Deus não dirige as coisas pequenas do nosso dia a dia, e nós tomamos as decisões segundo o nosso próprio entendimento. No entanto, amados, a orientação de Deus é dependência total. Servo de Deus, ele tem que ser dependente do seu Senhor. E eu quero mais uma vez falar,
servo é sinônimo de escravo. Na Bíblia, servo é sinônimo de escravo. A palavra que foi traduzida como servo, no original ela significa escravo. Escravo. Ou seja, nós não temos vontade pessoal. Nós não vamos entender o que é escravidão, até porque nascemos num tempo pós-escravidão, graças a Deus por isso. Mas ser escravo, irmãos, ser escravo é você não ter nenhum tipo de atitude por conta própria. Nenhum tipo de atitude. Os escravos, eles viviam exclusivamente para o seu dono. E os donos geralmente não queriam saber se ele estava com dor de barriga, com dor de pé, se ele estava sentindo alguma dor de coluna, se ele tinha esse ou aquele problema. Não. Se o dente estava doendo, não queria nem saber de dor de dente de escravo. Essa é a realidade. Tinha que trabalhar, porque não tinha vontade própria, É evidente que o nosso Senhor é amável, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que Ele zela, Ele nos abençoa, Ele nos faz prosperar em nossos caminhos. O amor do Senhor é incompreensível. No entanto, somos dele propriedade, somos dele escravos. Esta é a visão. E a partir do momento que nós entendermos que todas as nossas atitudes, elas precisam de um ok de Deus, seremos bem-sucedidos em tudo quanto venhamos fazer. Quando o escravo tornava-se rebelde, dizem que ele era colocado amarrado em um tronco e apanhava que só a misericórdia de Deus. Ou outro tipo de castigo, era colocado algemas, quem sabe deixando com fome, coisa assim desse tipo. Mas o castigo vinha. Com Deus, amados, por incrível que pareça, há algo mais ou menos semelhante. Porque quando nós fugimos da presença do Senhor, quando nós rebelamos contra Deus, nós abrimos porta para outro Senhor. E esse outro Senhor não quer nem saber quem somos nós. Ele quer te acabar. Ele quer acabar contigo. Ele te persegue. Ele te machuca. Ele pisa sobre a tua cabeça. É evidente que me refiro a Satanás. A Bíblia diz que há dois senhores. Nós somos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas quando alguém rebela-se contra o nosso Senhor, ele peca, ele abre um espaço, ele rompe com o Criador e, consequentemente, cai nas unhas do capeta. Eis o perigo de vivermos longe da presença do Mestre Jesus. Ok? 5. Para servir a Deus é preciso amar os outros. 1 João capítulo 4, versículos 11 e 12. Ouça o que diz a palavra. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Há pouco tempo, nós falamos a respeito de amor ao próximo aqui na igreja. Não me lembro qual era o tema do estudo, mas falamos a respeito disso. E é comum, irmãos, nós vermos dentro da igreja pessoas que sentam numa extremidade e a outra na outra extremidade. Mas por quê? Porque lá no fundo tem uma pessoa que é meu inimigo. E eu tenho que ter a máxima distância dele. Se ele senta no fundo, eu sento na frente. Se ele senta na frente, eu sento no fundo. Infelizmente, dentro da própria igreja, nós vemos situações tal qual esta. Infelizmente. Mas, como é que eu posso servir ao Senhor se Deus diz que eu tenho que amar o próximo? Como? Eu tenho que amar o próximo, irmãos. E esse mandamento é para ser praticado na nossa vida. Eu tenho que encontrar formas de praticar a vontade do Senhor em todos os aspectos. E quando eu amo ao próximo, amo ao meu próximo, eu estou obedecendo a Deus. Isso gera intimidade, gera comunhão, gera obediência. Isto é a vontade de Deus na minha vida. A Bíblia explica que o grande mandamento de Deus para aqueles que o amam é amar uns aos outros. Devemos amar o próximo como a nós mesmos.
Eis o grande mandamento do Senhor. E nós temos que praticá-lo. Mas como fazer isto? Difícil, não é? Essa história de amar o próximo quando o próximo é mau, quando o próximo não é tão próximo, é um tanto quanto complicado. No entanto, nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor Jesus amou a todos, mesmo que todos não quisessem servi-lo. Mas Ele amou. Ou seja, tu precisas gostar de alguém, mesmo que essa pessoa não goste de você. Mas isso não significa que você vai sentar com essa pessoa para tomar cafezinho, comer biscoito juntos. Não, não é isso. Vamos para um churrasco, você é meu próximo, eu não vou muito com a sua cara, mas sabe como é que é? Não, não é isso. Nós temos que amar, é não odiar. É que não haja em nosso coração ódio para com o próximo. Muitas vezes não é possível a convivência, mas o não conviver não é pecado. Há muitas pessoas que não gostam da gente. Fazer o quê? Nós temos que entender que há limites em situações. Porém, eu não posso cultivar no meu coração o chamado ódio, a raiva. Não posso. E se porventura você tem isso guardado no teu coração, peça para que Deus purifique. Peça para que Deus te lave. Peça amor para que a palavra do Senhor torne-se uma verdade na tua vida. 1 João capítulo 4, versículos 11 e 12. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Queres servir ao Senhor? Tendes obrigações e muitas obrigações. Servir ao Senhor não é colocarmos a mão no bolso e a Bíblia debaixo do outro braço. Vou para a igreja. Não é colocar um terno, um sapatão bonito, espelhado, vou para a igreja. Servir ao Senhor é viver a vontade de Deus. É viver a vontade do Senhor. E viver a vontade do Senhor, irmãos, ela sai das portas da igreja e é lá fora que você vai fazer que a vontade de Deus seja uma verdade. É lá fora. Aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro são pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas preciosas, pessoas que querem o bem uns dos outros. Lá fora é um mundo de guerra. É um mundo difícil. Tem as pessoas que não vão com a tua cara, as dificuldades do dia a dia, e ainda tem um inimigo extremamente poderoso, que não vai com a tua cara e que levanta o mundo contra você. Esta é a verdade. A Bíblia diz que esse mundo jaz nas mãos do maligno. Esse jaz significa está nas mãos do maligno. Eis o porquê que nós vemos a violência, a maldade, vemos os roubos, vemos tudo isso que você contempla no dia a dia. É porque o mundo, irmãos, está dominado pelas trevas. Esta é a verdade bíblica. É assim que diz a Bíblia. O próprio Senhor diz, este mundo jaz nas mãos do maligno. Quem é o maligno? Entenda dessa forma. E diz ainda que nós somos como forasteiros nessa terra. Estamos aqui de passagem. Nós temos que nos esforçar muito, mas muito mesmo, para sermos fiéis ao Criador. Temos que nos esforçar. Eis o preço. É com esforço que vamos alcançar a presença do Senhor, que vamos para os céus. Sexto tópico, para servir a Deus é preciso apoiar a igreja. Infelizmente nós temos visto que as pessoas, a cada dia mais, elas desmerecem a igreja. O valor da igreja torna-se menor. É tipo assim, eu posso fazer todas as coisas, se sobrar tempo eu vou na igreja. Eu não me esforço mais para estar tal qual o salmista. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Muitas vezes é o inverso. Fiquei triste quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Infelizmente, é assim que nós temos visto nesses últimos tempos. Amados, é preciso entender que a casa de Deus tem um lugar na nossa vida de servos. Tem lugar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem
dos outros. Amém? Olha só o que diz a palavra. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. O Senhor te concedeu dons para que você possa servi-lo, para que você esteja junto com os irmãos, fazendo a vontade do Senhor. E que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Amém? Irmãos, nós não servimos a Deus sozinhos. Você não encontra na palavra de Deus alguém servindo ao Senhor sozinho. Você não encontra. Quando você vai para o Egito, ali está José e toda a sua família. Evidentemente que na primeira fase da sua vida, ele estava como escravo, estava numa situação difícil, estava sozinho. Porém, logo veio a sua família. No deserto, eram quase 4 milhões servindo ao Senhor. Quando entraram em Canaã, todos juntos combatiam. Era uma tribo com a outra tribo, fazendo o quê? A vontade do Senhor se manifestasse ali. Vemos que, com Davi, com Salomão, estavam no templo, buscando a presença do Todo-Poderoso. E quando vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que reuniam de casa em casa. Estavam sempre juntos. Não há uma recomendação, fique na sua casa você sozinho me servindo. Fique sozinho me servindo. É evidente que é possível. Nós vemos isso no caso de José, entre outros. É possível servir ao Senhor sozinho. Mas em casos que você não tenha condições de juntos estarem reunidos. Esta é a verdade. Se é possível estar reunidos, o lugar de servir é na casa do Senhor. Essa é a recomendação. No Novo Testamento, nós deparamos com uma situação um tanto diferente. Não havia os templos como nós os temos hoje. No entanto, a Bíblia diz, estavam reunidos de casa em casa. E ali partiam do pão, tinham comunhão, e a palavra era ministrada. Vemos Paulo e o cara que cai da janela, o Eutico. Onde estava Paulo? Na casa de alguém, ministrando a palavra. E horas, falando do amor de Cristo, das verdades do Senhor, a ponto do Eutico, sentado na janela, cair lá de cima. Mas ele experimentou também o grande milagre do Senhor. Nós vivemos dias, a moda é desigrejados. Desigrejados é aquelas pessoas que não têm vínculos com a igreja. Eu estou na minha casa eu sirvo Deus aqui. Não, nós não encontramos essa verdade bíblica. São casos específicos ou extremos no qual você não pode comungar, você não pode reunir-se com alguém. Sim, é possível ser um desigrejado, é possível servir ao Senhor. Sabemos também, amados, que está difícil demais, misericórdia. Como servir ao Senhor hoje? Em qual igreja? Em qual igreja? Está difícil. Às vezes, amados, muitos ficam em casa porque não conseguem encontrar a porta certa. Isso também é possível. No entanto, temos que buscar de Deus a direção. E existe um camarada aqui que ele estava desigrejado. Senhor, essa igreja não me serve. Não está certo. Ele foi para o monte e falou, Deus, eu preciso. E Deus o encaminhou. E esse é o presbítero Edinaldo que encontra assim em nosso meio. Ele buscou de Deus a direção. E o Senhor enviou para este lugar. Existe o remanescente de Deus. Mas nós não podemos olhar com esses olhos. Temos que olhar com os olhos do Espírito Santo. Mas vale ressaltar, amados, que a igreja que vive Deus, que é fiel, a mensagem é de salvação, de arrependimento, de santidade, de purificação, de compromisso. A palavra é de busca incansável pela presença de Deus. A igreja que tem comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, ela não está preocupada com a tua saúde, não está preocupada com a tua questão financeira, não está preocupada com isso ou com aquilo, não, porque isso é Deus que faz na vida daqueles que são fiéis. A mensagem não são estas coisas, a mensagem principal da igreja de Deus é a salvação, é o arrependimento, é a mensagem de Cristo Jesus. Nós não podemos olhar para o homem, nós temos que olhar para a palavra, é para o ensinamento, é para aquilo que a igreja prega, é para aquilo que ela ensina.
Irmãos, se a igreja tem 90% de ensinamentos bíblicos, porém 10% só a misericórdia de Deus, Deus não está na causa. Deus não está, gente. Mas não tem mais. Deus é absoluto, é totalidade. Mas a igreja Missão Vivos é assim, é tão perfeita. Não há perfeição, porém há o princípio. O princípio que nós defendemos é este aqui. O princípio que nós defendemos está aqui. Eu tenho que viver esse princípio e nós temos que ensinar este princípio. E se algum ensinamento foge de uma forma clara, incontestável da palavra de Deus, eu estou ferindo aquilo que Deus quer. Portanto, amados, nós temos que olhar para a igreja com o olhar de Deus, com a visão de Deus. Mas o pastor ali fala tão bem, ele tem uma pregação tão bonita, toda vez que eu vou lá me arrepio. Mas se arrepiou por quê? Promoveu mudança na sua vida? O Senhor trabalhou o teu coração? Ou foi apenas emoções? Ou apenas emoções? Emoções não salva. Quem salva é Cristo Jesus, que opera mudança de vida. E a igreja que prega a palavra do Senhor, as pessoas que aceitam a Cristo, têm que passar pela mudança de vida. Amém? Irmãos, entendamos que a igreja é importante na vida daqueles que querem servir ao Todo-Poderoso. Até mesmo porque, através desse lugar, o Senhor te direciona, o Senhor te envia, o Senhor te conduz. E nós temos que aprender a ser úteis. Úteis no louvor, úteis na ministração da palavra, úteis na pregação, úteis na visitação, úteis naquilo que Deus quer que façamos para a honra e para a glória dele próprio. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Como servir a Deus? Para servir a Deus, nós não precisamos de um chamado especial. Entenda isso. É nossa obrigação. Obrigação de cada um daqueles que se dizem crente. Para servir a Deus, temos que conhecê-lo. Temos que conhecer o Senhor. Nós temos que obedecer os seus mandamentos. Seguir as suas orientações. Como servir a Deus? Amando ao próximo e se integrando à igreja, se integrando à obra enquanto aqui na terra. Que nós possamos entender essa palavra de Deus para a nossa vida. Nos doarmos para o Criador, buscarmos dele a direção para a nossa existência e que vivamos integralmente a vontade do Mestre no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos por esses momentos aqui na tua presença. Te louvamos por esta palavra, Senhor. Que ela fique clara no nosso coração. Fique guardada na nossa vida. Para que assim possamos fazer somente aquilo que tu queres. Ó Deus, que nós possamos te servir com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. Que nós possamos te amar com todo o nosso ser, meu Deus. Com todas as nossas forças. Que nós possamos estar na tua dependência a cada instante. Ó Deus, abençoe a tua igreja, desperta a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor. Esse é o nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 832